Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Antônio e mais uma vez estamos reunidos para estudar mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Neste último trimestre de 2020, nós estamos estudando uma lição maravilhosa, ensinamentos profundos, ensinamentos importantes para a nossa vida cristã. Estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Chegamos à lição de número 10, que tem por título A Última Defesa de Jó, em que agora Jó, depois de ouvir os seus 3 amigos, entra com a sua última defesa e logo após essa sua última defesa de Jó, esses seus últimos argumentos, o seu quarto amigo, Eliú, vai trazer longos discursos antes do Deus Todo-Poderoso se apresentar no capítulo 38 e falar, esquadrear uns pensamentos e colocar as cartas na mesa e mostrar que não apenas Jó, mas nenhum dos seus amigos compreende Deus em sua totalidade. E que o objetivo de tudo aquilo ali na vida de Jó era Deus fazendo Jó avançar e crescer mais ainda. As lições da Escola Bíblica Dominical são divididas em tópicos. Nessa temos o nosso primeiro tópico, que tem por título Jó relembra seu passado de glória, baseado no capítulo de número 29. Segundo tópico, Jó lamenta seu estado presente, baseado no capítulo 30 do livro de Jó. E o terceiro e último tópico, o futuro em aberto de Jó, onde nós iremos tratar isso no capítulo 31 do livro de Jó. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique conosco até o final. Estude mais essa lição da Escola Bíblica Dominical conosco. Não se esqueça de enviar esse vídeo para os seus amigos, seus familiares, seus grupos de WhatsApp da igreja e suas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Então vamos ver qual foi essa última defesa de Jó. Meus queridos irmãos, no nosso canal tem um vídeo por título Os Sofrimentos Psicológicos de Jó. Esse vídeo ele vai lhe ajudar muito também nesta lição, onde de forma mais resumida tentaremos não repetir o que está escrito ou o que foi publicado no vídeo Os Sofrimentos Psicológicos de Jó. Então nós deixaremos aqui na descrição o link deste vídeo que lhe abrirá um leque maior também para estudarmos mais um pouco sobre os argumentos de Jó em sua última defesa e tudo aquilo que ele viveu no passado e como ele demonstra e expressa isso com as suas palavras. Ok? Que Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Assista o vídeo Os Sofrimentos Psicológicos de Jó e logo após você retorna a esse ou vice-versa e seja abençoado em nome de Jesus. Jó está dentro de um contexto em que o trabalhar transcendente de Deus, com a permissão do diabo de assolar a vida de Jó, não tem um entendimento claro em sua mente. Pelo contexto dessa honra moral que paira em sua vida e de toda a sociedade naquela época, Jó estaria sendo amaldiçoado ou castigado por Deus por conta de alguma transgressão, por não temer mais a Deus, segundo os argumentos dos seus amigos. Sabemos que as tragédias foram inúmeras e Jó está fisicamente, socialmente, materialmente destronado e destruído. Porém, nele há a esperança de saber que ele não nega o Todo-Poderoso e o desejo também de que Deus se apresente diante dele, ou ele se apresente diante de Deus, ou que surja um advogado, diferente dos seus amigos, mas um advogado que possa lhe justificar diante de Deus. Esse também é um dos sentimentos de Jó, que os irmãos podem ver no vídeo Os Sofrimentos Psicológicos de Jó. Primeiro tópico, Jó relembra o seu passado de glória. Nos textos do capítulo 29, dos versos 1 ao 11, Jó expressa a sua lembrança de como ele era no passado, fazendo referência às suas riquezas e às suas delícias que ele possuía, e também à intimidade que ele tinha com Deus, deixando Jó bem claro que ele entende que Deus não está mais com ele por conta dessa justiça retributiva e dessa tradição que pairava sobre a mente de todos eles naquela época. Veja o texto poderoso de Jó 29, do 1 ao 11, que diz: E prosseguindo Jó em sua parábola disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz,
caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. A prosperidade intelectual e o conhecimento que Deus deu a Jó era tamanho que quando ele se aproximava da praça para os seus discursos, os anciãos se constrangiam, os jovens sumiam, porque sempre quando Jó proferia os seus sermões, as pessoas batiam no seu ombro, lhe abraçavam e diziam, muito bem. Jó vivia em delícias e em riquezas, porque Deus decidiu colocar uma parede de proteção sobre a vida de Jó e abençoar ele grandissimamente. Nem tudo depende apenas do nosso esforço, nem tudo depende da capacidade humana. Se Deus deseja abençoar alguém, se Deus deseja abrir as grandes portas desta vida para uma pessoa, isso Ele irá fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jó está relembrando os seus momentos de glória, em detrimento, em comparação à situação devastadora que ele vive nos dias de hoje. E quando sofremos um embate em nossa vida, quando sofremos tragédias e decepções e profundas tristezas em qualquer área de nossa vida, precisamos lembrar de que Deus sempre foi conosco e foi presente. E é necessário a aproximação diante de Deus, buscar a Deus para que venhamos a entender por que processos tais acontecem na nossa vida, ao invés de apenas interrogar ou procurar achar que sabe esclarecer todas as coisas e explicar todas as coisas. É preciso esperarmos em Deus, porque Deus tem o poder de visitar a nossa tragédia, de visitar as nossas decepções e tratar do nosso intelectual, tratar das nossas emoções, tratar do nosso físico e tratar também do nosso nome. O nome de Jó era motivo de escárnio, todos zombavam dele, mas Jó já teve uma grande glória. E quando ele tinha glória, todas essas pessoas que hoje escarnecem de Jó e que escarneceram de Jó, estavam do seu lado, lhe pedindo ajuda, porque Jó fortificava os joelhos desconjuntados e as mãos que estavam fracas. Com as suas palavras e também com as suas posses, Jó abençoava a todos. Mas o dia mau e o dia de trevas também chegou na vida de Jó. Esses discursos de Jó também podem ser definidos como o discurso de desafio de Jó, onde Jó, olhando pelo retrovisor, olha para o passado, como a sua vida foi uma vida de glória, contempla a destruição do presente, em que até respirar o seu corpo dói, seus ossos estão fracos, a febre é constante, sua pele está apodrecida, o mau hálito está presente sobre a sua vida, ele não consegue nem beber água e nem se alimentar. E Jó também mostra o que será do futuro, quem vai ouvir as suas orações, quem se apresentará diante de Deus, o que acontecerá na sua vida. É importante sim olharmos para o passado, não só o nosso passado, mas o passado da história da humanidade. Uma das ciências que abre um leque para vários estudos e para vários entendimentos, que é a arqueologia, que usa a física, a parte da humanas, que usa a antropologia, a geologia e a astrologia e muitas outras facetas do entendimento humano para compreender como as civilizações se desenvolveram. E com isso nós aprendemos as tomadas de decisões certas e erradas, as desgraças pelas nações desprezarem ao Deus Todo-Poderoso e o processo de desenvolvimento dos falsos deuses que houve e há em muitas nações ao redor do mundo e o que esses deuses pregam e a sua doutrina. Olhar para trás também não é só uma nostalgia quanto apenas pensar naquilo que foi bom e que foi maravilhoso. Porque tudo que nós nos referimos ao passado, tanto aquilo relacionado à mídia, como também os nossos amigos, os nossos familiares,
os nossos antigos empregos e etc., tudo nós só queremos trazer as lembranças daquilo que foi positivo, porque essas lembranças nos remetem para um futuro próspero e próximo que também pode vir a melhorar, a ser melhor do que aquele do passado. Mas olhar para o passado e também contemplar as nossas atitudes que não agradaram a nós mesmos, aos nossos familiares e nem a Deus, podem nos corrigir e nos dar uma orientação de como nós podemos nos comportar no presente para garantir um futuro diferente. Há uma importância em olhar para o passado, mas não podemos ficar presos ao passado, porque Deus é um Deus de projetos, e os projetos para o futuro dependem também de uma vida de temor e de obediência no presente. A esperança deve estar no coração de todo aquele que crer no Deus verdadeiro, que além dele guardar a nossa alma, além dele pôr sentinelas ao redor de nossa vida e da nossa casa, Deus ele tem coisas grandes na vida daqueles que se entregam a cada dia mais a Deus. E dentro desse processo de santificação, de purificação, de crescimento espiritual, emocional e intelectual, podemos avançar a cada dia na nossa vida. Não foi diferente na vida de Jó, porque Jó já era um homem muito grande, mas Deus estava preparando algo maior para Jó. Deus iria fazer Jó crescer em todos os sentidos, de forma uniforme e sem defeitos humanos, ou melhor, e sem defeitos que o impedissem de estar diante da presença de Deus nessa prosperidade. Jó se conservava em Deus e as tragédias e os sofrimentos vieram como um pedagogo para lhe ensinar aquilo que Jó precisava mudar. Nem tudo está tão bom que não possa melhorar. A vida cristã é um avanço na presença de Deus. E a cada dia desconsiderarmos o nosso amor pelas coisas desta vida, saber que Deus está acima daquilo que somos e daquilo que possuímos, e a cada dia contemplar a beleza da face de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus pega na nossa mão, ele tem um projeto de crescimento. E esse crescimento tem que estar relacionado a uma palavra que é o sinergismo. Deus faz a parte dele. Nós fazemos a nossa parte e esse crescimento de forma gradativa ou de glória em glória, ele acontece na vida de cada cristão que entrega o seu caminho ao Senhor. Há duas coisas que nós precisamos pontuar no que Jó, agora de forma nostálgica, lembra do seu passado de glória diante de Deus e que não é ciência atual de Jó. Jó não tem esse discernimento e por isso agora ele acha que Deus não está com ele, que Deus o abandonou, que Deus não está presente e que essa situação possa não ser mudada e ele vá à sepultura. Em Jó 29, o verso 2, Jó diz: nos dias em que Deus me guardava. E Jó entende agora que Deus não está mais protegendo. É bem verdade que Deus, de fato, abriu a sebe ou a parede que protegia Jó para que o diabo entrasse e trouxesse toda essa devastação na vida de Jó. Mas Deus estava presente. Até então, em silêncio, nos momentos de angústia e de sofrimento, mas Deus estava presente para guardar Jó. E por que Deus ainda guardava Jó? Porque a palavra de Deus para o diabo foi essa: porém, poupa-lhe a vida. Deus está protegendo Jó, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a sofrimentos tais que o seu coração pulsa de tamanha tristeza, acrescentando isso à sua esposa, aos seus amigos e a todos que zombam de Jó, que riem de Jó e até fazem parábolas com zombaria com o nome de Jó. No verso 3, Jó diz: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Jó entendia que a sua vida espiritual era tal, que ele era a luz de Deus aqui nesta vida. Ele falando a respeito dos seus discursos e da palavra de Deus que estava na sua boca, trazendo luz para quem estava em trevas, e agora Jó entende que isso não existe mais. Jó relembra uma vida social intensa que ele tinha, ajudando e instruindo todas as pessoas que estavam ao seu redor. Jó era um homem único, não havia ninguém igual ao patriarca em sua época. Em Jó 29, dos versos 14 ao 25, esse belíssimo texto das Sagradas Escrituras diz o seguinte: cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, a bênção de Deus. Como um manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo.
dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto. E se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. A vida de Jó, sem dúvida, foi uma grandiosa vida diante de Deus, e assim como um governante, como aquele que todos têm ânsia para ouvir as suas palavras, Jó viveu momentos de glória que agora, de forma nostálgica, ele lembra, mas de forma errônea, ele entende que Deus não o protege mais e de que a sua vida espiritual agora é só decadência. Mas Deus tem surpresas boas na vida de Jó que ele não espera. Isso nós podemos aplicar para as nossas vidas, porque há momentos que o sofrimento faz com que o nosso raciocínio fique ilógico e nós começamos a refletir de uma maneira negativa, que Deus não está conosco, que Deus não vai nos abençoar, que Deus não sustenta mais a minha mão, que Deus não segura mais a minha vida. Esses pensamentos são errôneos, porque o Senhor Jesus Cristo, ele diz: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os sofrimentos, de forma pedagógica, vêm para nos ensinar a paciência, para nos dar experiência, para que a nossa esperança esteja firmada e não seja confundida, porque a nossa esperança é espiritual, é sobrenatural, é invisível, mas é real. A nossa esperança é Jesus Cristo. E se a sua vida, a vida de você que me assiste nesse momento, estar diante de Jesus Cristo, mesmo passando por situações adversas, saiba que esse quadro ele pode mudar quando nós passamos a entender e compreender que para tudo há um tempo determinado de Deus. E eu creio que para aqueles que temem a Deus e não negam ao Senhor nesta vida, Deus fará surpresas, Deus fará coisas grandes em nome de Jesus. Segundo tópico, Jó lamenta o seu estado presente. Depois de dar uma olhada para o passado e ver a vida de glória que Jó tinha, Jó agora olha para o presente. Um presente de dor, um presente de muita angústia, onde quando ele acha que irá respirar melhoras, as angústias e as dores do seu corpo ainda aumentam. Nós iremos meditar agora no capítulo 30, as palavras do patriarca Jó em detrimento à sua situação atual. Jó agora, no âmbito social, está no fundo do poço. É a escória, é o resto da sociedade. É aquele que está na periferia da desgraça. E agora aqueles que honravam Jó, aqueles que respeitavam Jó, aqueles que colocavam a mão na boca quando ele aparecia ou fugiam mediante a sua grande ciência e experiência, agora zombam de Jó. No capítulo 30, a partir do verso 1, vamos lendo de forma pausada, o texto diz: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Ou seja, aquelas pessoas que são tão menos importantes, né, para a minha vida social, aquelas pessoas que nem eu contrataria os seus pais para ser meus servos, essas pessoas hoje riem em mim, ou seja, estão melhores do que eu. É isso que Jó está dizendo. O que Jó diz nos versos 9 e 10. Mas agora sou a sua canção e lhe sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. No verso 11, Jó faz referência agora a Deus. E ele diz: porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Jó entende, de fato, mas de forma parcial, de que Deus de fato liberou que todas essas situações aconteciam. Ele sabe de sua integridade diante de Deus.
Os seus amigos têm certeza de que a situação atual de Jó significa que Jó desprezou a ciência, desprezou a sabedoria, de que Jó fala de forma irrefletida, que Jó não teme mais a Deus e que ele precisa voltar às tradições da sua religião e voltar a oferecer sacrifícios para Deus. É por isso que os seus filhos morreram, segundo os seus amigos, acusam eles de pecado. A situação é terrível e significa que há momentos na vida de cada um de nós que as pessoas que vivem ao nosso redor não vão entender por que tais situações acontecem. Mas no segredo de Deus, no mistério de Deus, o progresso está chegando. Você verá mais aspectos desse sofrimento psicológico e de toda a zombaria, e de todo o desprezo e de toda a angústia que Jó viveu no vídeo Os Sofrimentos Psicológicos de Jó. Mas quero ainda, nesse tópico 2, me referir aos versos 16 a 18 do capítulo 30, onde Jó diz: E agora derramam-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me traspassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demudou a minha veste, que, como a gola da minha túnica, me cinge. Mas mesmo em meio a tudo isso, existe algo muito forte e poderoso dentro de Jó. Ele não desiste de encarar a realidade. Por mais que de forma nostálgica pensar sobre o passado lhe traga mais sofrimento ainda, e viver a zombaria, o desprezo e a dor e a miséria atual também lhe tragam grandes sofrimentos, Jó não desiste de argumentar, nem com seus amigos, nem desejando que Deus lhe ouça, que Deus apareça, que alguém de forma correta venha lhe ajudar. Veja que interessante, no capítulo 30, os versos 20, depois o 24 e o 25. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Existe nele a força tal para buscar, ele deseja que Deus venha ouvir os seus argumentos. No verso 24 ele diz: Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura? Aqui mostra o Jó que se humilha, o Jó que reconhece o seu estado atual, mas também um Jó que ora a Deus, desejando que Deus escute aquele que não é nada, aquele que hoje não vale nada. E Deus estava ouvindo tudo isso. O verso 25 diz: Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Jó está dizendo: eu também senti compaixão por aqueles que não eram nada. Por isso Deus tem compaixão de mim. E Deus está escutando as orações de Jó. Deus está escutando tudo aquilo que Jó falou. Quando o justo clama a Deus, quando o servo de Deus, que está na presença de Deus, ora a Deus e aparentemente Deus não está ouvindo, isso cria dentro desse servo e dessa serva uma determinação para alcançar aquele que ele entende que já está com ele, que está presente em sua vida. O aspecto principal do relacionamento do profeta Jeremias com Deus era a presença da palavra não. Jeremias era usado por Deus para exortar a nação de Israel para que essa se submetesse à disciplina de Nabucodonosor. Só que todas as vezes que as palavras, segundo Jeremias, eram desvario e eram fortes demais para a nação, ele chorava diante de Deus, dizendo: Deus, tem misericórdia do teu povo, renova o teu povo, levanta o teu povo, faz com que os dias sejam como os dias de antes, traz a glória para Israel de volta. Porém, Deus dizia para Jeremias simplesmente isso: não. A resposta de Deus para Jeremias era não. Talvez Deus esteja dizendo um não para mim ou um não para você que me assiste, mas esse não de Deus é um maravilhoso presente para que nós continuemos nos humilhando diante da presença de Deus. Porque assim como Jó, nós podemos dizer que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. A palavra de Jó é tão forte em relação à pessoa de Deus que Jó diz: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. E aquele que espera em Deus, aquele que espera no Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio a situações como essa, significa que por essa perseverança na oração, essa pessoa está crescendo em maturidade, crescendo na vida espiritual e se fortalecendo de forma emocional para os embates desta vida. Meus queridos irmãos, sobre todos os aspectos do sofrimento físico de Jó e todos os versículos que mostram toda a sua característica física e toda a dor e todos os seus sintomas,
os irmãos podem assistir, que deixarei também na descrição, o vídeo Os Sofrimentos de Jó. Nesse vídeo você vai ver o sofrimento físico de Jó, que também é o nosso tópico 2, nos dá orientação para falarmos. Nesse vídeo você verá de forma detalhada tudo aquilo que Jó sofreu fisicamente. Já peço, em nome de Jesus Cristo, que você possa compartilhar este vídeo. E se não for pedir muito, que você deixe o like para que possa ainda mais ajudar esse trabalho e ajudar esses vídeos para serem promovidos por esta plataforma. Chegamos ao nosso terceiro e último tópico, que tem por título O Futuro em Aberto de Jó. E nesse texto, Jó continua com seus argumentos diante dos seus amigos e diante de Deus, se Deus o escutasse, segundo ele, mas Deus está vendo, está ouvindo todas as coisas e ele não cansa de trabalhar. Jó agora vem em defesa de sua ética, de como ele se comportava diante daquilo que poderia ser o mal. Todos já sabem que o texto bíblico, que o próprio Deus faz referência a Jó, diz que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, Jó está se distanciando daquilo que pode ser tentação, que pode ser a sua queda, para que ele não venha praticar um mal contra Deus, contra si e contra a sua família. No capítulo 31, nos versos de 1 a 4, o texto diz: Fiz concerto com os meus olhos, ou seja, uma aliança de ética e integridade com os seus olhos, como, pois, o fixaria numa virgem, falando sobre os desejos que Jó pode ter sobre uma outra pessoa que não seja permitido. Verso 2 diz: Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Jó está evocando que ele foi tão abençoado e Deus derrama tanta herança e bênção na vida dele por conta também de sua ética e do seu proceder. E isso é uma verdade. Deus decidiu abençoar Jó pela sua graça, mas Jó também era um homem notável e um homem único. O verso 3, o texto diz: Porventura não é a perdição para os perversos e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou seja, deveria estar no estado que eu estou aqueles que praticam a iniquidade, não eu. Jó está dizendo isso. Isso significa que ele não tem uma ciência completa de tudo o que acontece nesse momento. A dúvida, as questões de Jó são interessantes. E percebemos que Jó não consegue compreender que o justo sofre, que sobre o justo vem desastres, mas que Deus é poderoso para o tornar a levantar e a ficar de pé e a ter tudo restituído e restaurado pela graça de Deus. O verso 4 diz: Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. O interessante é que Israel, quando estava no cativeiro, o texto de Isaías 40, 27, diz: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Semelhante a Israel, Jó, e muitas vezes na nossa vida, quando os desastres vêm, nós só queremos relacionar Deus com aquilo que seja próspero e que não traga incômodo e que seja bom aos nossos olhos. Nós não queremos entender muitas vezes que Deus trabalha por caminhos que não nos agrada, mas agrada a Ele. Porque somos tirados de nossa zona de conforto para crescer e para avançar. E para sair daquele nosso limite que, ao invés de nos trazer prosperidade em todos os sentidos, nos travou no tempo. E quando Deus permite esse tipo de constrangimento e esse tipo de sofrimento, nos força a tomar atitudes diferenciadas diante de Deus e diante da sociedade, e assim nós avançamos na fé e crescemos para a glória e a honra do Senhor Jesus. Jó expôs para os seus amigos, e possivelmente para Deus que o tivesse ouvindo, que a sua integridade e a sua ética fazia com que a sua moral estivesse fortalecida e isso o impedisse de transgredir, deixando bem claro que ele não poderia fixar os seus olhos onde não devia, que isso para ele era uma transgressão sim e o levaria ao erro e o levaria a deixar de temer a Deus e perder a herança e a bênção de Deus sobre a sua vida. Corrobora isso o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, nos versículos 29 e 30, o Senhor Jesus diz: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti,
porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jó, com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, reservou a sua vida e o seu vaso em consagração diante de Deus. E isso era o ponto, isso convergia naquilo que Jó não conseguia compreender. Porque, segundo ele, quem era para estar na situação que ele está são aqueles que praticam esse mal, e Jó não praticava. E aí Deus tira de nós todo o mérito e faz com que nós venhamos a entender que a sua graça é que nos dá condição de avançar, de vencer o mal, de vencer as tentações e também de agradar a Deus nesta vida. Deus está no controle de todas as coisas e seu Espírito, de forma progressiva, nos faz avançar, faz com que nós venhamos nos aperfeiçoar e sair dos nossos erros e evita a queda do justo para aqueles que se dedicam à sua presença e amam de todo o seu coração. Mesmo em meio a tudo isso, Jó quer compreender, Jó quer se aproximar de Deus, Jó deseja saber, ele quer uma resposta, porque a sua vida chegou a esse ponto. No capítulo 31, dos versos 35 a 37, Jó diz algo muito interessante. Há quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe que chegaria a ele. Jó sabe, ele tem certeza, de que os argumentos do seu inimigo e dos seus inimigos não fariam sair de sua firmeza diante de Deus. Jó teria condições suficientes de levar esse fardo de acusações, mas ele deseja que Deus lhe responda, que Deus lhe dê uma mensagem. E eu desejo também que neste vídeo você deixe o seu comentário, deixe a sua participação. Será que Deus abandonou Jó? Será que Deus fez vista grossa com a vida de Jó e agora o diabo está fazendo o que quer? O diabo, ele é um ser limitado. Deus o limita e as suas ações são coordenadas com a permissão do Deus Todo-Poderoso. Deus está no controle de todas as coisas. E toda essa situação nós veremos nas lições subsequentes. Deus está de forma progressiva, fazendo com que toda essa história, com que todo esse drama venha ter um grande final feliz. Um final de glória para Deus, um final de glória para a vida de Jó e para os seus amigos e um final de derrota e de convicção de que Deus é presente na vida de Jó e uma convicção do diabo de que Jó não nega a Deus por absolutamente nada. O amor que Jó tem no seu coração por Deus faz com que, em situações em que ele não compreende, ao invés de ele se distanciar de Deus e perder o temor, ele diz: Deus, eu quero que o Senhor me responda. E ele usa a expressão, quem me dera que se Deus me respondesse, ou seja, eu desejo, é esperança minha que Deus me responda. Com isso nós lembramos a canção do apóstolo Paulo, que é o Cântico de Vitória, em Romanos 8, do 31 em diante, quando o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Quando ele se referia a todo o sofrimento e a expectativa e ao gemido de toda a criação pela manifestação da glória de Deus. Então, o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, quem triunfará? Porque Deus não poupou nem ao seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, o perigo, a espada? Porque está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas dentre todas essas coisas, Deus está presente na nossa vida. A fé do apóstolo Paulo é tão grande que, semelhante a Jó, Paulo diz que está certo.
Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura evocando qualquer mal, qualquer acusação e qualquer inimigo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus está comigo, se Deus está com você que está me assistindo nesse momento, saiba que as coisas a cada dia vão avançar e é um avanço de glória. O nome do Senhor Jesus será glorificado na vida daqueles que temem, na vida daqueles que esperam, na vida daqueles que amam, na vida daqueles que são discípulos de Jesus. Portanto, não desista em meio ao sofrimento. Deus está sendo o seu professor no meio desse sofrimento. Não desista em meio às acusações. Deus é o Deus que fará justiça a todos os seus santos e a todos que andam na sua presença. E o meu desejo é que você continue sendo abençoado por Deus e que permaneça firme, mesmo muitas vezes não compreendendo algumas situações. Comente neste vídeo, compartilhe, participe conosco e o meu desejo é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.